graça de Deus. Olá, boa tarde. Tudo pela graça chegou à sua casa, ao seu lar, ao seu trabalho, ao seu automóvel, à sua viagem. Aqui estamos para mais um programa alegre para a honra e glória de Deus. Tudo pela graça. Acabamos de ouvir a abertura do programa com a nossa banda, a banda também denominada Tudo pela Graça. E vamos seguir com a entrevista, enfim, com outras coisas maravilhosas, sobretudo música, para encher os nossos corações neste dia, que é o dia que pertence ao Senhor. Vamos começar com o pastor Paulo. Pastor Paulo, tenha bondade, vem aqui. Um novo amigo. Bem-vindo, meu irmão. Tenha bondade. Pode sentar-se, por gentileza. E vamos conversar durante todo este dia, tá? O tempo que Deus nos conceder. Claro, nem todo o tempo, senão vai ficar maluco. Paulo. Mas não é só Paulo. É Paulo... de quê? Nascimento. Paulo Nascimento. Mas todo mundo nasceu, não é só você que nasceu. Não, Paulo Nascimento. Da Igreja Assembleia de Deus, lá em Boaçu, né? Isso. Boaçu. Ali é São Gonçalo? São Gonçalo. São Gonçalo. É um bom. Esse santo existiu mesmo ou é só invenção? Não, lá sempre existiu. Não, o santo. São a cidade, eu sei. Sim, existiu. Existiu? São Gonçalo existiu. Existiu São Gonçalo? Mas não é brasileiro, não, né? Português. Português? Até nisso Portugal veio atrapalhar. A gente tem que colocar um santo português. Mas, pastor, quantos anos de ministério, meu irmão? Hoje, como pastor... Eu tenho 8 anos. 8 anos. Autorizado pela minha igreja, convencionado. Convencionado. Que beleza, mas né? Pregando já desde 2000. Maravilha. São 25 anos. 25 anos. Pregando a palavra nas lides do Senhor. Ministeriais, né? O irmão exerce outra atividade ou só pastor? Também sou consultor de vendas. Consultor de vendas, né? Ou seja, aquele que faz a gente comprar o que a gente não quer, né? Mas precisa. Verdade. Pastor, na sua igreja, o presidente é um dos pastores? Sou um dos pastores adjuntos. Meu pastor-presidente é Antoniel Moreira Brito, onde nós temos ali uma mentoria, uma amizade, é um paizão e tem sido um bom relacionamento. Porque, na verdade, todo pastor muitas vezes é incompreendido, mas tem que compreender a todos. É o jeito, ele é pastor, né? Pastor, o trabalho é esse, né? E ele funciona como uma espécie de pai para todos nós, tanto membros quanto o corpo ministerial. É um homem que Deus tem levantado e usado para a glória do seu nome. Esse bairro, Boaçu, não é um bairro, Sim. né? É um bairro, não é distrito não, é bairro mesmo. Não, é um bairro mesmo. É um bairro mesmo, né? A população, né, chega a quantos mil habitantes? Lá é gente demais. São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. O nosso bairro é o segundo maior. O primeiro é Jardim Catarina, certo. E o segundo é Boaçu. Tem uma extensão geográfica bem grande e bem populosa, porém eu não sei o número exato. Alcântara é município, é distrito também? Também. Também, mas não é nem o segundo nem o terceiro, bem menor. Não. Jardim Catarina é o primeiro. Tudo dentro de São Gonçalo, eu sei, porém mas Jardim Catarina... Alcântara tentou emancipar, mas não conseguiu, não. Mas é quase, historicamente... Funciona quase como um município, né? Quase como um município. Inclusive, as pessoas lembram mais de Alcântara do que propriamente o centro de São Gonçalo, né? A dinâmica de Alcântara é muito maior, né? É mais logística. Mais logística, fácil de chegar, fácil de sair. E muito comércio também, muito ativo. Pastor, o trabalho da Assembleia de Deus lá, quantas igrejas mais ou menos tem em São Gonçalo? Hoje nós temos a filial de Emaús, a filial de Mar Vermelho, a filial de Jardim Bom Retiro, que é a extinta Guaxindiba. Isso do seu ministério? Nosso ministério. Certo. E também lá em Saquarema e Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro, lá no Espírito Santo. Isso. Lá mas o total de igreja de Assembleia de Deus em São Gonçalo, como um todo, deve ultrapassar umas 300 ou mais, né? Então, sim. Hoje, a estatística de São Gonçalo nós somos a cidade no Brasil que tem o maior número de igrejas por metro quadrado, chegando a ter mais igreja que padaria e farmácia juntos. O pão que se vende, inclusive, é muito melhor, né? É o pão da vida, né? Verdade. Mas mais padaria e farmácia, mais... Isso é estatisticamente pelo IBGE. População muito grande. É uma cidade, não vou dizer que seja uma cidade dormitório, até porque todas as cidades que estão no entorno do Rio de Janeiro e de Niterói são cidades, de certa forma, dormitórias. Pessoas moram lá e muitos trabalham fora. Mas a vida econômica de São Gonçalo e todos os seus distritos e municípios é muito forte, né? Sim. Tanto é que a gente está lá com uma perspectiva agora de novas chegadas, porque São Gonçalo também já foi um polo
também para trabalho muito bom. É. E deu uma baixa. E agora hoje está retomando, né? Está retomando. Estamos com o nosso capitão Nelson lá, que é o prefeito da cidade. Aqui eu envio um grande abraço, é uma autoridade que Deus constituiu e que está colocando a cidade nos trilhos. Fazendo um bom governo. Tá. Bom, igrejas evangélicas no Brasil é o país com o maior número de igrejas evangélicas da América Latina, né? Eu sou da Convenção Batista Brasileira, ela é a maior convenção organizada da América Latina, né? Tá? Chega a ser superior a algumas convenções norte-americanas, isso os batistas. Mas a Assembleia de Deus é a denominação que mais cresceu no Brasil. Sim. E se fôssemos levar em consideração as igrejas neopentecostais, que ou saíram de ramos, ou são desdobramento de ramos pentecostais, ou que saíram de outras igrejas, então o número de pentecostais no Brasil, pentecostais e quando eu falo neopentecostais, eu falo dos sérios. Não estou falando de neopentecostais, aqueles que montam igrejas curandeiristas para ganhar dinheiro. Não. Aquilo ali é picaretismo, não? Aquilo é picareta pura. Não. Estou falando de igrejas sérias, né? De igrejas, como as igrejas chamadas renovadas, né? Igreja Batista Nacional, que é renovada, Igreja Presbiteriana renovada e tudo mais. Quer dizer, o grupo pentecostal no Brasil hoje, sem dúvida alguma, é o maior grupo evangélico do mundo. Sabia disso? Sim. E como cresce a igreja? Cresce bastante lá ou é só o crescimento vegetativo? Nós temos hoje um crescimento muito bom, apesar de a nossa visão estar mudando pela questão de que antigamente nós olhávamos ao nosso entorno mais como uma questão espiritual. E hoje nós também incluímos a questão social. Estamos bem próximos, né? Isso também por conta da pandemia, que nos ensinou mudou que tudo, ser né? igreja mudou muita coisa, né? É literalmente ser corpo a corpo. Mas isso é bom, sabe? Porque a igreja, de certa forma, está voltando aos primórdios. Sim. Que era a igreja de casa em casa, não existia templo no ano passado. As igrejas às quais Paulo se referia eram um aglomerado de pessoas em torno de uma casa. Se reunia ali. Isso ajudou um pouco a perseguição, porque tinha endereço certo. Mas, com os tempos mudados, as coisas evoluíram. Mas tem pastores que se orgulham, eu tenho uma igreja com não sei quantos mil membros, etc. Eu tenho quantos pastores auxiliares. Lá vocês têm quantos membros efetivos, mais ou menos, no grupo todo? No grupo todo, eu acredito que nós já passamos de 1.000. Mais de 1.000. Na sede? Acredito. Na sede, nós temos lá, nós somos porte médio, né? Compramos um terreno agora ao lado para poder ampliarmos o templo e deixar o templo primário como o templo para as crianças, atividades e tudo mais. Na matriz, nós temos aí em torno de 400 membros. Excelente. Quase 500 membros. Que interessante. A gente pensa em igreja grande. Tem alguns pastores que dizem, minha igreja tem 1.000 membros, tem 2.000 membros. Não funciona. Não adianta, grande demais, não funciona. A igreja, para ser operacional, para realizar um trabalho de corpo a corpo, mais ativa, é aí de 300 a 400 membros. Daí para cima, ela é só cheia de gente sentada nos bancos. Né? Eu não sei se o senhor conheceu, eu sou de raiz batista, eu vou falar o nome aqui, Mauro Israel Moreira. Conheci, claro que eu conheci. Um baita pregador. Que era pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo. Isso. Eu fui embaixador do rei, sou oriundo da igreja batista pela minha família. E o mais interessante que eu aprendi com o pastor Mauro Israel foi que ele conhecia todos os membros pelo nome. Ele encontrava com alguém na rua, ele não ficava... quem é você? Não. Ele conhecia pelo nome. Às vezes nós temos a vaidade de termos um número muito grande, mas muitas vezes não conhece ninguém. E esse grupão também não opera, não funciona. É grande demais, também não funciona. Não e você tem hoje também a galera que diz que que faz parte, mas de fato não funciona como corpo. São os frequentadores de igreja. Né? Às vezes nem frequentadores, só turistas mesmo. Vai lá uma vez ou outra, mas tem até os frequentadores fiéis dessas igrejas curandeiristas que arranjam milagres, etc. E eles não pregam a Bíblia, eles não falam de evangelho, não falam de pecado, não falam de salvação, não falam de céu, não falam de inferno, só falam de cura, prosperidade, isso, aquilo, emprego, carro novo, não sei o quê. Honra, põe R$1.000 aqui que Deus vai honrar, Deus vai... Isso aí não é igreja, isso aí é safadeza denominada evangélica. Não. Na verdade, a igreja é pregar o evangelho, é dar testemunho, é anunciar e oferecer um ambiente de crescimento. É uma família, onde as pessoas têm que crescer espiritualmente para a honra e glória de Deus. Né? Pastor, o irmão está ali com um dos pastores auxiliares, mas na sede. O irmão não está em polo, na sede. Auxilio, às vezes, quando a gente vai pregar em alguma congregação. Comumente a gente tem um rodízio de pregadores nas quartas,
onde eu estou como responsável pela escala dos pregadores, para que a matriz esteja sempre em contato com a congregação e recebendo também os pregadores das congregações para pregar na igreja matriz. Bom, o irmão tem sua atividade comercial, trabalha naturalmente, ninguém é de ferro, nem tem que colocar comida dentro de casa, e nem sempre as igrejas conseguem sustentar todos os obreiros, que é uma coisa muito séria. Mas, como a sua relação com o ministério? É um homem agradecido a Deus pelo ministério? Faz diferença na sua vida ou é apenas mais uma coisa? Não, o ministério em si, ele tem as suas recompensas. Dizer que não há dificuldade? Né? Jesus mesmo disse para nós, no mundo tereis aflições. A ideia de aflição na Bíblia... Não precisava tanta também, né? É a ideia de tortura. E aí você lembra do salmista, que ainda que sejam muitas as aflições do justo, Salmo de número 34, 19... De todas o Senhor o livra de todas. Né? A gente já está aí decorrendo o ano de uma forma muito rápida, e quantas coisas Deus já propôs, já livrou, já proveu, e tem sido muito bom. A experiência pastoral me fez crescer muito como pessoa, entender melhor o meu próximo ser humano e a melhorar a cada dia o Paulo dentro dessa perspectiva ministerial. E aproveitando o momento, eu quero mandar um abraço para minha esposa querida, a irmã Roseli, virtuosa Rosa do Nascimento. Fazendo a média, é importante isso aí. Está aqui ligadinha com a gente também. Beleza. Pastor, já o irmão vai apresentar um sermão, uma mensagem para nós. Mas nesse momento vamos à música. E a música será com a cantora maravilhosa Hélida. A Hélida, minha querida amiga e irmã. O tempo está passando, mais velho estou ficando. E o que foi que eu fiz? Visitei tantos lugares, conheci tantas cidades. O que foi que eu fiz? Quantas almas eu ganhei, quantas vidas resgatei para o reino de Deus. Desse tempo que eu vivi, em que eu contribuí, o que eu fiz para Deus. Eu preciso rever algumas coisas. Eu preciso corrigir alguns defeitos. Eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu preciso rever alguns conceitos. Tem tanta coisa que eu podia ser melhor, mas faço força e no final eu não consigo. E o que me impressiona é a misericórdia do Senhor, que ainda vem me diz: sou teu amigo. O que eu fiz pra merecer tua amizade? O que eu fiz pra merecer tua companhia? O que eu fiz pra andar juntinho dele? O que eu fiz para ouvi-lo todo dia? Tem tanta coisa que eu podia ser melhor, mas faço força e no final eu não consigo. E o que mais me impressiona é a misericórdia do Senhor, que ainda vem e diz: sou teu amigo, sou teu amigo, sou teu amigo. Ok, voltando com tudo pela graça, agora com o pastor Paulo, trazendo para os nossos corações
uma palavra de conforto, de consolação e de advertência, caso Deus tenha em seu coração colocado. Carta de Paulo Apóstolo à Igreja de Roma, no capítulo de número 12, no versículo também de número 12. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo escreve para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo solapada pelos seus algozes, pelos seus perseguidores, e, na verdade, eles funcionavam como uma espécie de alegria para o Império Romano através da sua humilhação. E aí cumpre-se a palavra de Jesus que, por amor ao seu nome, nós seríamos perseguidos. E aí, quando você olha para Paulo, observando essa igreja, o comportamento da mesma, ele vai dizer, alegrai-vos na esperança. A esperança do crente, como disse Pedro, ela é viva e é Cristo, a viva esperança. E quando a gente fala da esperança, a gente não fala de uma expectativa de uma promessa vazia. Na verdade, Cristo é todo o preenchimento necessário para o vazio existencial do homem. Dizia o Dr. Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, que o vazio do homem é exatamente do tamanho de Deus. E aí, essa esperança que brota nos nossos corações, independente das adversidades, das lutas e dos problemas, é Cristo em nós, a esperança da glória. Segundo ponto, eu acredito que seja um pouquinho mais complicado, sermos pacientes na tribulação. Ser paciente na tribulação é um pouquinho complicado, porque Jean-Jacques Rousseau dizia que a paciência é um fruto amargo, porém ao nosso paladar ela se torna doce. Porque a paciência, eu costumo dizer que ela é vilã e inimiga do tempo. Porque às vezes o tempo tenta nos sufocar, tenta distorcer para nós algumas coisas, mas nós precisamos sermos pacientes. E Salomão já dizia que o paciente é aquele que produz. E é muito difícil você vencer alguém que é paciente. A impaciência é o mal do século. Quanta gente impaciente, estressada, vivendo os horrores da impaciência por conta do dia a dia e do ativismo que nós temos. E a paciência precisa ser trabalhada em nós porque ela é um ponto determinante para vencermos as tribulações. Terceiro e último ponto dessa reflexão é a perseverança da oração. Orar me ensinou meu velho e saudoso pai, que é muito mais do que lançar palavras ao ar. É falar com Deus como aprendemos, desde pequenos. Mas, na verdade, é uma conexão entre a terra e o céu, entre aquilo que é finito e aquilo que é infinito. Agostinho de Hipona dizia que a prática da oração levou ele a dizer que a oração era uma delícia divina. E quem dera os crentes de hoje tivessem uma vida de oração para dizer que a oração é uma delícia divina. Já o Dr. Martin Lloyd Jones dizia que a oração era uma forma de nós glorificarmos a Deus. E quantas vezes nós somos mesquinhos nesse diálogo? Porque a gente acredita que Deus é um servidor apenas, nós somos senhores e pedimos, vai lá, faz aqui, abre a porta para mim, faz aquilo lá, e esquecemos de reverenciá-lo de fato. A oração, ela é capaz de entrar em lugares que nós não podemos entrar. A igreja de Atos 12, no versículo 5, fazia contínua oração por Pedro, até que Deus decidiu livrá-lo da prisão. A oração, ela não muda os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são soberanos. Mas a gente alcança aquilo que é o propósito e por isso Deus se revela com a sua bondade e com a sua misericórdia. A oração ainda é a chave do sucesso da vida cristã. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Sem cessar. Pastor Paulo, foi muito boa a sua presença aqui. Um abraço para o pastor presidente, para os seus colegas lá, para o seu ministério. Conte conosco e junte a nós em oração. Obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Heitor, pela oportunidade. Agora vamos para o bloco A Bíblia Livro por Livro com o pastor Joaquim de Paula Rosa. Pastor Joaquim, chega já. Telespectadores da nossa Rede Ágatos, é um prazer voltar a apresentar esse quadro, A Bíblia Livro por Livro. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o livro principal dos povos de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E é uma delícia a gente caminhar de Gênesis a Apocalipse, olhando peculiaridades desses livros. E hoje começo com o livro de Salmos,
O livro de Salmos é o livro da adoração, do culto, 150 capítulos, dos 2.461 versículos, e leva-se uma pessoa que seja boa leitora, 3 horas e meia, 4 horas para lê-lo de ponta a ponta, numa leitura corrida. O escritor, são vários escritores que compuseram esse livro, que levou praticamente 600 anos para ser composto, sendo que o principal foi Davi, que responde por 73 salmos, Corá por 11, Salomão por 2, Asaf por 12, e tem 10 anônimos, entre outros. Os escritores desse livro trabalharam durante várias gerações para deixar para nós esse inário, tanto para o povo de Israel quanto para nós, os cristãos, também. A maioria desses salmos, 150 salmos, foram escritos em Jerusalém, para o povo judeu em particular, e com a chegada da Igreja de Cristo passou a ser nosso também. E esse livro, no tempo em que ele foi escrito, vai desde o êxodo de lá, a saída do povo do Egito, até o exílio babilônico, cobrindo, portanto, um tempo muito longo. É o inário para o culto cristão, é o inário para o povo de Israel, é o inário para todas as denominações evangélicas do Brasil. O verso principal é o verso de número 1 do capítulo 95, a palavra-chave é canções, e a principal personalidade desse livro é Davi, o grande Davi, o rei. Cristo Jesus é apresentado neste salmo como o bom pastor, especialmente no Salmo 23, que eu adoro pregar nesse salmo. Tem um sermão com o título Aqui, Ali e Acolá, porque Cristo é apresentado no Salmo 23 como o bom pastor que cuida das suas ovelhas aqui. E ele é também representado o guia de viagem no Ali. Ele fez toda a viagem, desde a vida intrauterina até a cruz do Calvário, até a sepultura, até a ressurreição. E o acolá é quando ele vai receber você e a mim lá nos céus, depois da nossa caminhada terrena aqui, por ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, e aquele que nos vai receber para sempre na eternidade. A humanidade é vista nesse livro como adorando. Então, a adoração, para nós, no livro de Salmo, é algo maravilhoso. Nós temos no livro de Salmo todas as matizes da alma humana, desde o fundo dos vales até os píncaros das grandes montanhas da fé, da nossa caminhada cristã. Nesse livro, especialmente, Cristo é visto como o bom pastor, é visto como Senhor, é visto como também o nosso Deus. E nós, a humanidade, somos vistos como adorando. Então, eu gostaria de encorajar os nossos telespectadores que, ao ler o livro de Salmos, sempre pensem que você é um adorador. E eu creio que em cada salmo, em cada versículo, nós vamos encontrar muitos motivos para adorar a Deus na beleza de sua santidade, porque Ele é Espírito. E importa que aqueles que o adoremos em Espírito e em verdade. Que você, portanto, curta o livro de Salmo ao lado dos outros 65 livros que nós estamos trabalhando rapidamente, de uma maneira como esboço, nessa série tão boa apresentada aqui pela nossa Rede Ágatos. Que Deus nos abençoe, portanto, nessa tarefa de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Mas não só ler, também memorizar, também, sobretudo, praticar, viver a palavra de Deus, que é a missão sua e minha, é o nosso privilégio, enquanto nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Que Ele nos abençoe. Já quero começar me desculpando se pareço intransigente, se eu não consigo aceitar o fato que daqui pra frente tua presença não irá mais me acompanhar. Depois de ter deixado o Egito e caminhar nesse deserto, o que tem me mantido vivo é tua presença aqui bem perto. E agora dizes, eu tô ficando por aqui, mas meu anjo vai. Nada conta, mas eu não quero ver anjo, eu quero é ver a tua face. Canaã é importante, mas tu és prioridade. Se não vais, também não vou, e mesmo aqui eu sei, eu viverei em milagres. A tua presença
presença é bem melhor que a promessa. Não quero ouro e nem prata dessa terra, que me adianta em Canaã enfim chegar. Se a tua presença não me acompanhar, prefiro estar com os meus pés sobre essa rocha, de onde pela fenda eu te vejo pelas costas. Esse é um convite que me chama pra sair, dizendo eu vou à sua frente, pode vir. Vou contigo até o fim. Mas eu não quero ver anjo, eu quero ver a tua face. Canaã é importante, mas tu és minha prioridade. Se não vais também não vou, e mesmo aqui eu sei, eu viverei em milagres. A tua presença é bem melhor que a promessa. Não quero ouro e nem prata dessa terra, que me adianta em Canaã enfim chegar. Se a tua presença não me acompanhar, prefiro estar com os meus pés sobre essa rocha, de onde pela fenda eu te vejo pelas costas. Esse é um convite que me chama pra sair, dizendo eu vou à sua frente, pode vir. A tua presença é bem melhor que a promessa, que me adianta em Canaã enfim chegar. Se a tua presença não me acompanhar, prefiro estar com os meus pés sobre essa rocha, de onde pela fenda eu te vejo pelas costas. E esse é um convite que me chama pra sair, dizendo eu vou à sua frente, pode vir. Vou contigo até o fim. Ele vai contigo, ele vai contigo até o fim. Chegou a hora do bloco Li e Gostei, com o pastor Henrique, o intelectual, amigo, colega, enfim, professor, pró-reitor de uma instituição, dião de um seminário. E esse bloco é maravilhoso, que a gente pega as frases mais estranhas, mais engraçadas. E agora vamos começar uma sequência de trabalhos, de programas, de blocos sobre palavras e ideias de filósofos, né, Henrique? É verdade. É coisa boa? É, né? Alta qualidade. Alta qualidade, é coisa boa. né? Vamos para a primeira frase desse nosso querido bloco. A filosofia é uma árvore cujas raízes são a metafísica, o tronco é a física e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências. Henrique? Que maravilha, né? René Descartes. Bom demais, né? E bom ter sido uma frase produzida pelo século XVI, XVII, porque atualmente esse tipo de pensamento não seria construído, mas o Descartes, ele, com muita maestria, encontra essas raízes na metafísica e depois todos os ramos da filosofia, representando aqui a filosofia pode pensar sobre tudo, pastor Heitor. Qualquer coisa. Metafísica, só para esclarecer, é além da física, né? Então está totalmente fora desse universo material. A cabeça desse homem era singular, não era? Muito boa e muito instigante, muito exata, não é? René Descartes, ele propõe duvidar de todas as coisas para que, a partir da dúvida que ele tem de todas as coisas, ele possa erigir um edifício de certezas. É paradoxal, não é? A partir da dúvida, ele erige certezas, duvidando de tudo que tem ensinado, com o objetivo de ter certezas sólidas, fundamentadas. Então foi importante ter o método próprio dele, que é o cartesiano. Predominou durante todo o período aí da Idade Moderna, né? Exatamente, cartesiano. E de certa forma continua aí, porque a comprovação das coisas é algo que não se consegue só com lero-lero, né? O cartesianismo está em nós, né? As partes perfazendo todo, do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Queiramos ou não queiramos, somos ainda um pouco cartesianos. Somos sim. A próxima
frase desse nosso bloco querido. Vamos lá. Foi a filosofia que possibilitou o nascimento da ciência e, em certo sentido, a gerou. Eles colocam essa ideia aí. Dá uma mudança interessante, mas coloca a filosofia como o nascedouro da ciência. É o nascedouro da ciência e ela está intrinsecamente ligada à ciência, né? Não à toa, desde a década de 1920, você tem a chamada filosofia da ciência, que se propõe a examinar as razões e as bases da ciência, né? Quando a gente olha na história do conhecimento, você tem a humanidade pensando de forma mitológica, até Tales de Mileto, século VII a.C., depois de forma filosófica, século VII a.C. até século XVI, depois saber científico com Descartes e Bacon, daí em diante, até chegar à contemporaneidade nesse mundo tão amorfo que a gente está. Mas, se não fosse o nascedor da filosofia propondo a reflexão, o pensamento, a ciência ela não teria nem o seu pontapé inicial. Nem até aqui teríamos chegado. É verdade. Né? Hoje, o pensamento ele está corrompido, né? As pessoas não têm assim, um pensamento filosófico fundamentado, nada. Está tudo muito fragmentado, está tudo muito sem qualidade, diríamos assim. Em 2016, o dicionário de Oxford, ele cunhou o termo pós-verdade como a palavra do ano. Pós-verdade, a grosso modo, é uma mentira, mas de modo... É um contrassenso, paradoxal. Paradoxo, completamente paradoxal, ou contraditório, né? Mas quando você pensa em pós-verdade, pensa em alguma coisa subjetiva, emotiva, uma verdade que o outro quer ouvir. Então, uma verdade que o outro quer ouvir muitas vezes não passa de uma opinião, não passa de um afago do ego. Então, nesse tempo de afago do ego, de pós-verdade, sendo a filosofia uma busca pela verdade, como é que você vai filosofar nesse tempo? A filosofia não é para legitimar um pensamento, é para chegar a um pensamento correto. Mas hoje o mundo vive em função disso. Eles querem legitimar as ideias, né? Para seguir um caminho que eles querem. Então, temos uma corrupção geral do ser humano naquilo que de mais nobre que ele tem, que é o pensamento. O mundo vai se tornando raso, não é? Porque na filosofia antiga você tinha uma pirâmide de conhecimento que era qual é o caminho para chegar ao conhecimento. Ignorância, dúvida, opinião, conhecimento. Ignorância, não sei nada sobre o assunto, dúvida, alguma coisa... opinião, sei o bastante, conhecimento, sei o suficiente. A partir daí você tinha o saber. Então, ignorância, dúvida, opinião, conhecimento. Hoje, o debate ele está no campo da opinião. Nunca chega no campo do conhecimento. Não. E quando está no campo da opinião, se torna muito raso, pastor Heitor. Henrique, está difícil a gente conversar com essas pessoas hoje. Hoje a gente tem dificuldade em escolher pessoas para ter um papo interessante, razoável, verdade. etc. As pessoas não têm mais argumentação. Eles são papagaios, repetem as fórmulas, repetem as ideias, enfim, está tudo cunhado por absoluta incompetência de produzir pensamento. Né? É a reprodução solta de pensamentos desconexos de influencers. Então, houve um negócio aqui, uma frase postada ali, chavões, fica repetindo aquilo ali, a revelia e salve-se quem puder. É isso que se torna a verdade que as pessoas querem ouvir. Né? É isso aí, é verdade. A terceira frase, vamos para a terceira frase agora, vamos lá. Existe um princípio originário único, causa de todas as coisas que existem, sendo, portanto, o princípio pelo qual tudo vem a ser. Bom demais, né? A gente está quase construindo uma linha de história da filosofia, né? A gente já passou aí pela filosofia no seu nascedouro, né? Já passamos aí um pouco sobre o que ela abrange e agora a gente vai para o pai da filosofia ocidental, que é Tales de Mileto, né? Qual é a transição de uma forma de pensar antiga para a forma de pensar de Tales? A forma de pensar antiga era uma forma de pensar mitológica, né? O que é o mito? O que é o mito? Representação da realidade. Então, por exemplo, se um mitólogo, alguém que estuda mito, fosse explicar na antiguidade, alguém que acreditava nesse mito, Teresópolis, chegou em Teresópolis e vê o dedo de Deus, ela ia olhar e ia perguntar, como é que se formou isso? Ela ia dizer, olha, foi Zeus que morreu numa batalha junto com os titãs e ele morreu apontando para o seu algoz e ficou aquilo ali petrificado. Seria uma explicação da antiguidade. E aceita naquela época. Aceita, entendida como verdade. Chega Tales e diz, olha... nós precisamos nos livrar de alguma forma de pensar de uma maneira que nos serviu durante um tempo, mas pensar um pouco mais à luz da razão.
E para isso eu proponho a maneira de pensar racional, filosófica, e vamos tentar examinar qual é a origem de todas as coisas. E os gregos primeiros ali, Tales, Heráclito, Parmênides, eles tentaram identificar uma causa inicial de todas as coisas. Seria originária, a arqué, é o termo grego para princípio, começo. E o Tales, ele aponta que a água seria o princípio de todas as coisas. Ele não acertou no elemento primordial. Mas ele acertou na ideia principal. Mas ele ganhou o Oscar de começar na transição de um pensamento mitológico para o filosófico. Na verdade, esses sábios do passado, eles estavam fazendo um tipo raso de teologia, que eles não conheciam nem que existisse. É verdade, mas é interessante, né? Eles vão trabalhar com a arqué, para o Tales a arqué é a água, para o Parmênides é o ser, para o Heráclito é o vir a ser, o fogo, e cada um vai tentando a arqué, daqui a pouco chega João, no século I, e diz, en arqueion hologos, no princípio, vou resolver para vocês. Vocês estão dizendo que é o elemento físico. Eu quero dizer, no princípio era o verbo, era imaterial, mas é a origem de todas as coisas. A Bíblia é linda, né? Que ela resolve os problemas teológicos e também para as profundas questões filosóficas que a filosofia ainda não conseguiu ir no ponto central. A teologia tem resposta, a Bíblia tem resposta. Esse verbo é exatamente o eu sou lá do princípio. É o eu sou. É a mesma coisa. Né? Isso aí, perfeito. Sem complemento, sem predicativo. Sem predicativo. Sem nada. É somente eu sou e está acabado. É verdade. Terminamos esse bloco mas semana que vem tem mais. No próximo sábado estaremos aqui nesse mesmo horário com Li Gostei. Você gostou também? Eu gostei muito. E você? Gostei demais. Até lá. Deus abençoe você.